Vocês estão me ouvindo? Se vocês estão conseguindo me ouvir, me avisa que acabou caindo. Eu vou tentar continuar. Só me sinalizem se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Ah, ok, então. Acabou caindo. Mas eu consegui voltar. Então, eu estava falando, né, sobre como que eu cheguei ao camp. E essas minhas inquietações da maternidade e da responsabilidade que eu tenho, né, diante de Deus, de apresentar Cristo à minha filha, de conduzir ela em um caminho que leve ela para Cristo, eu comecei a pesquisar materiais, preparava encenação, preparava teatro, fazia já memorização de versículos, recitação de salmo com minha filha, mas eu me sentia muito insegura ainda, eu sabia que eu não estava tendo algo sistemático, algo... eu tinha insegurança, apesar de confiar em Deus, né? Eu dizia, eu tô aqui me esforçando, Senhor. Cheguei a conversar com meu pastor algumas vezes, passava para ele as ideias, se eu estava fazendo correto, se eu estava falando, fazendo assim, alguma besteira, a forma de apresentar a Bíblia. Eu escrevia uns textozinhos, mandava para o meu pastor dar uma olhada. E foi assim, diante dessas inquietações que Deus já havia colocado, né? Já estava ali colocando em meu coração. A igreja a qual eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, em um bairro daqui de Salvador, chamado Castelo Branco. E quando eu estava nessas inquietações, a igreja anuncia, né, um decamp, que eu entendi que era um evento para criança, em um sábado à tarde. Então minha filha foi. Ela estava com 4 anos. Foi quando chegou lá, fez a questão do cadastro todo, e aí Margot, né, que foi responsável pela realização desse evento, Margoerita, e nessa realização eles perguntam se as crianças podem se manter para esses encontros, esse compromisso todos os sábados, e foi assim que a minha filha começou a participar de um PG de Margot na igreja que eu congrego. Só que quando minha filha começou a participar, eu comecei a ter acesso ao material. O material que vinha para casa, as devocionais, os cards. E aquilo já foi me chamando a atenção. Aí eu procurei Margot para falar com Margot que se ela poderia me passar o material para no sábado que minha filha não fosse, eu aplicar em casa. Que eu não teria condições de levar ela todos os sábados, porque eu não moro próximo à igreja. E aí ela me passou, e aí Margot viu em mim, né, uma possível líder. E ela começou a me explicar que o camp foi desenvolvido para que os pais pudessem discipular os seus filhos. E isso foi me encantando, porque era realmente o que eu desejava, o que eu queria. E aí Margot pegou o material, passou para mim. Eu fui lendo o material, e quanto mais eu lia, assim, mais eu me alegrava no Senhor. Então, a minha chegada ao camp foi uma resposta de oração. O Senhor trouxe essas inquietações, eu orei, e aí fez com que Margot conversasse com meu pastor abraçou o projeto, levou para a igreja, e assim eu tive acesso. Quando Margot viu o meu interesse, ela começou a me conduzir para que eu ficasse fazendo as reuniões com a minha filha. E foi assim que eu fui aos poucos assumindo a liderança, né, de Bia, e aí e aí surge o meu primeiro PG, que é o PG com a minha filha, Bianca, que aí na época ela tinha 4 anos e 4 meses, mais ou menos. E assim a gente inicia. E quanto mais eu ia conhecendo o material, aprendendo a lidar com o material, aquilo foi assim me dando muita alegria. Tanto que o ano passado, nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Porque nós não conhecemos pessoalmente, que tivemos a oportunidade de conhecer a missionária Cláudia. Foi uma alegria muito grande vê-la, sabe? Conhecer aquela pessoa que construiu de uma forma sistemática, organizada, o currículo do camp. Porque era o que eu queria, porém eu não tinha condição de fazer, tentava fazer do meu jeito. E quando eu vi aquele material pronto, né? O material
pura palavra de Deus, só que com perguntas, com questionamentos, de uma forma muito divertida, eu realmente me encantei. E foi assim que eu tive acesso ao camp e me tornei líder da minha filha, né? Então, deixa eu ver mais aqui a outra pergunta. Outra coisa, o currículo do camp. Quando eu vi aquele currículo, né, trabalhando de uma forma assim tão devagar e tão profunda sobre a criação, eu fiquei assim muito encantada mesmo. E aí eu lia, tive algumas dificuldades no início quanto à aplicação, mas aí Margot estava sempre acessível e assim eu fui desenvolvendo, e quanto mais eu aprendia e aplicava com minha filha, mais eu aprendia também e mais eu me alegrava de ver o cuidado de Deus em me levar para esse material, sabe? Então ele levantou a missionária Cláudia Marinho para pensar, idealizar, debruçar, sistematizar o currículo e o Senhor já estava colocando essas inquietações em meu coração. E aí ele uniu isso. Então, assim, eu louvo a Deus mesmo pelo material do camp, que tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha filha, o meu lar, né? Tem abençoado, assim, todo o meu lar. Avançando um pouco mais, Sara passou para mim o seguinte questionamento, né? Como é discipular a minha filha diante de um relacionamento de uma forma intencional? Realmente, assim, é um privilégio. O que é que acontece? Como eu tenho acesso, né? Eu vou ler o material, vou me preparar. A primeira palavra do Senhor fala ao meu coração. Então, ali estou alimentada para a responsabilidade de transmitir aquilo para a minha filha. Nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nas devocionais que são respondidas, acaba que nós duas vamos crescendo. É um crescimento mútuo e que eu vou aplicando no nosso dia a dia, né? Então, ter o privilégio de discipular minha filha de uma forma intencional é eu saber onde eu quero chegar, né? Então, assim, eu sei qual é o meu objetivo. Meu objetivo é levar minha filha a Cristo. E aí eu tenho um material, que é o material do camp, os módulos do camp. A mim só bastava planejar. Então, discipular de uma forma, discipular minha filha dessa forma intencional foi muito mais fácil com o material do camp. Porque eu sabia onde eu queria chegar, eu já tinha um material. A grande situação ali era só eu me organizar para estar esses momentos com ela. E para além disso, eu e ela tínhamos a oportunidade de estar constantemente fazendo a aplicação daquilo que nós estávamos estudando, né? Então, se naquela semana nós estávamos estudando sobre os animais, então sobre os animais que povoam os céus, no 5º dia da criação. Então, a gente tinha todo momento, via um pássaro, a gente se encantava, se deleitava de como Deus é criativo, de como Deus é perfeito, como Ele criou cada pássaro e pintou de uma forma tão linda cada pássaro. Então, assim, tudo a gente tinha uma forma de caminhar, né, nas nossas conversas, incluir o conteúdo do camp, porque era algo que já estava falando ao meu coração, falava ao coração dela. Então, assim, discipular de uma forma intencional, o fruto, eu acredito que ele chega mais rápido, sabe? Então, assim, eu comecei com minha filha muito nova, ela não sabia nem ler ainda, ela aprendeu no processo, mas mesmo sem ela ler, ela já memorizava os versículos, ela explicava, ela entregava todos os mistérios certinho, né? Então, assim, tem sido, né, porque ainda estamos nesse processo, tem sido um privilégio tanto para mim quanto para minha filha Bianca. Então, discipular minha filha de uma forma intencional tem sido muito mais fácil com o material do camp. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um material e aí eu só faço um planejamento ali da aplicação. Mas para além daqueles momentos de encontro, a gente tem a oportunidade de estar revisando, de estar conversando a todo momento que nós estamos juntas. Outra coisa que Sara me perguntou foi como é essa experiência, né? As principais experiências que eu vivi com a minha filha, tenho vivido, né? Nós duas.
E assim, hoje nós estamos 2 anos aplicando o material, né, do campo. Hoje nós estamos no módulo Arco. E tem sido, assim, para mim, uma grande alegria ver o desenvolvimento dela espiritual, né? Ver a forma como ela ora, a coerência dela, ver o entendimento que ela tem sobre a palavra de Deus. E a gente viveu uma experiência de quando ela tinha 5 anos, que ela fez algo de errado. Ela pegou um determinado objeto que não era dela, e quando nós identificamos isso, que conversamos com ela, eu acredito né, porque a palavra de Deus é que convence o serzinho, né, do seu pecado. Quando ela foi confrontada, né, sobre aquilo que ela tinha feito, esse foi o primeiro, né? O primeiro evento assim que ela teve foi com 5 anos. Ela chorava copiosamente. Eu e o pai, com ela, víamos o arrependimento real em seu coração de uma criança de 5 anos que pegou algo que não era dela. E a gente tratou aquilo, só que foi muito mais fácil. Quando a gente chegou e conversou, ela já sabia, ela conhecia os versículos que a palavra de Deus, né? Ela já sabia que aquilo era errado, aquilo já tinha sido ensinado a ela. E assim, eu vi uma criança de 5 anos fazer uma oração de arrependimento mesmo, sabe? Com o coração arrependido, entristecido, pedindo a Deus que perdoasse ela, que o que ela fez foi errado e que ele ajudasse ela. E aí nós oramos em família, depois que ela fez a oração dela, nós oramos em família e aquilo me alegrou muito, foi muito marcante para mim como mãe. Porque a nossa luta é essa, todos os dias, ela vai lutar todos os dias contra os desejos da sua carne, né? A luta da carne contra o espírito. Mas ela está sendo ensinada de tal forma que mesmo pequenina, ela já tem conseguido entender essa dificuldade, ela consegue se arrepender realmente, fazer uma oração de arrependimento para o seu Deus. Então, assim, essa foi a experiência que a gente viveu, que me marcou muito. E nos últimos tempos, assim, né, eu tenho percebido ela muito próxima a mim quando ela tem dúvidas sobre o que é certo e o que é errado, ou quando ela faz algo de errado, ela pede minha ajuda para orar pedindo perdão a Deus. Então, um dia desses ela estava fazendo uma dança, não era nada demais, mas ela copiou de uma coleguinha. Aí eu olhei para ela e perguntei: o que é que você deve fazer com o seu corpo? Né? Ela já passou pelo módulo santuário, ela sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo e que ela precisa cuidar dele, ela precisa usar o corpo dela para glorificar a Deus. E então, quando eu falei isso com ela, ela ficou quietinha, assim, refletiu. A gente estava na rua e não conversamos mais detalhadamente. Quando chegamos em casa, ela foi tomar banho e ela me chamou para conversar. E pediu minha ajuda. Mãe, me ajude a orar. Eu tô com vergonha pelo que eu fiz. Então, nos pequenos detalhes, você vê assim o cuidado de Deus e Deus trabalhando no coração de uma criança que já tem lutado contra os seus pecados, né? Lutado para não fazer as coisas erradas. E ela tem buscado a mim. E isso, assim, o meu desejo era que todas as mães pudessem provar disso, sabe? Provar de caminhar com seu filho, estar falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus a seus filhos e ver os seus filhos crescendo, né? Não apenas em estatura, mas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E isso é um privilégio muito grande, colher esses frutos, né? Ter uma filha que busca a mim para conversar. Hoje ela tem 6 anos. E ela faz com muita maturidade espiritual, assim, né? Eu sinto a maturidade nela. Ela conversa com muita segurança. E uma outra experiência que nós temos vivido, assim, super proveitosa, é que com o PG, né? Meu e dela somente, surgiu um novo PG, do qual eu lidero com 7 crianças e mais ela. Nesse PG, ela já é minha monitora, né? Ela participa com as outras crianças também, né? São os próprios coleguinhas aqui de onde nós moramos que brincam com ela. E aí nós conseguimos ter esse PG e ela já me auxilia. Então ela já sabe tudo como acontece.
ela ajuda as crianças na leitura da Bíblia, aquelas que têm dificuldade para ler. Ela ajuda as crianças que têm mais dificuldade na memorização, enquanto eu estou pegando os versículos memorizados, ela está ajudando ali a memorizar. Na organização, ela, se eu vou fazer alguma apresentação, ela quer ficar à frente, me ajuda. Ela já tem uma postura de líder natural, porque creio eu, né, pelo próprio processo que ela viveu comigo em casa, agora a gente está vivendo essa experiência, e ela interage com as crianças com muita maturidade. Então, é um grande privilégio para mim colher frutos com tão pouco tempo. A gente tem mais ou menos 2 anos trabalhando os materiais, né, do camp. Ainda estamos no módulo Arco, mas eu vejo os frutos da minha filha. Né? Ela fala, ela se posiciona, ela ensina, ela explica às crianças o que é o camp. Ela convida outras crianças do condomínio que nós moramos para fazer parte de um PG. Ela interage com muita maturidade espiritual, sabe? Ela é uma criança, mas do jeito dela, ela fala uma fala muito coerente, né? Uma fala bíblica. E assim, é muito lindo. Então eu tenho tido esse privilégio. Então essas experiências que eu tenho vivido com ela têm sido assim, experiências, um presente de Deus para a minha casa, né, para a minha vida. E seguindo, as meninas me perguntaram, eu queria falar de um desafio, né, já que eu falei assim, dessas experiências, dessas partes boas, que eu acredito que tem aqui outras mães ouvindo. Para mim, um grande desafio é eu priorizar esses momentos com ela. Porque às vezes o corre-corre, né? Como é a vida assim de todos, eu acredito, dá aquela vontade, vou deixar para amanhã, peraí, vou tentar fazer mais tarde. Mas assim, a constância hoje é meu maior desafio. Mas eu tenho vencido, eu tenho conseguido continuar me reunindo com ela, fazer o nosso momento, que ela sabe que é o momento do nosso encontro camp, mãe e filha, né? O nome do nosso PG é PG Mãe e Filha. Ela sabe desse momento, mas assim, o grande desafio tem sido eu ter essa constância, né? Eu priorizar e não negociar esse momento do nosso encontro. E uma outra coisa que as meninas me perguntaram foi... Rapidinho. Só um minutinho. Voltei. Ela me perguntou sobre a questão de outras mães. Se eu tenho conseguido influenciar outras mães. Pela misericórdia de Deus, sim. Realmente, assim, eu me encantei com o material tão acessível, com a linguagem fácil, de fácil aplicação, porém tão rico, tão profundo em conteúdo teológico, né? É uma condução que é divertida, alegre, feliz, dialogando em todo o tempo, mas ao mesmo tempo tão profunda. E eu queria que todas as mães aplicassem com seus filhos. Então, assim, sempre que eu posso, todas as oportunidades que eu tenho, eu indico, eu oriento as mães a poderem usar o material do camp. Porém, efetivamente, tem 2 mães da minha igreja, da igreja a qual eu faço parte, que foram, assim, estimuladas, né? E pela misericórdia do Senhor, elas se dispuseram a aplicar com seus filhos. Então, tem 2 mães. Uma aplica com a filha e mais 2 sobrinhos que moram perto. E uma outra mãe aplica só com a sua filha, como eu comecei, né? Então, graças a Deus, outras mães têm, assim, visto e as pessoas veem, né? Eu relato, porque no início você fica muito insegura, muito insegura. No início você vai fazendo, não sabe se está fazendo certo, se está fazendo alguma besteira ou não, mas Deus é gracioso e Ele vai ali nos instruindo, nos capacitando, o Espírito Santo de Deus vai conduzindo as coisas. E hoje, como eu já colho frutos deste trabalho, eu falo com muito mais segurança, né? Com uma alegria enorme em meu coração de poder ter vivido já esses 2 anos de conversa, de boas conversas, de muita diversão e com tanta profundidade da palavra de Deus para a minha filha. Então, essas outras 2 mães que, diante do testemunho, né, dos meus relatos, elas foram assim animadas a começar com as suas filhas. E para encerrar, uma mensagem, né? As minhas filhas assim, deixar uma mensagem para vocês. A minha mensagem para
vocês, mães, né, já que nós estamos aqui para falar com as mães, que o meu desejo do meu coração é que toda mãe, o desejo não, né? A palavra nos diz isso. Nós, os pais, nós somos capacitados por Deus para propagar o evangelho, para ensinar a lei de Deus, para ensinar a sua palavra aos nossos filhos. E é um grande privilégio ver o nosso filho caminhar, dando os primeiros passos, certamente de desafios muito grandes, né? Eu creio que minha filha vai ser grandemente usada na obra do Senhor. Mas eu tô hoje, né, dando os primeiros passos com ela, avançando devagarinho. Então, depois de 2 anos, eu já vejo a maturidade dela e eu sei que daqui a 10 anos eu vou ver uma menina forte, com um crescimento saudável, espiritual. Então, assim, a minha mensagem é que você mãe, que já discipula seu filho, seja persistente, não negocie os seus momentos com ele, os momentos do encontro, que o Senhor vai continuar cuidando de tudo. E aquelas que ainda não começaram, que você comece com o que você tem, sente e comece a conversar com o seu filho, aplicar o material, porque você vai ser grandemente abençoada e vai ver os frutos do seu trabalho. Você vai ver o seu filho crescendo e se desenvolvendo como servo do Senhor. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar, que o coração de cada mãe, né, que ouça aqui essa live, possa ser aquecido pelo desejo ardente de falar de Jesus para o seu filho. E assim vocês vão confiar, né, porque vocês estão falando na palavra de Deus, e vocês vão confiar e o Senhor vai proporcionar que vocês vejam os frutos deste trabalho. Então é um grande privilégio mesmo ser uma mãe discipuladora. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por ter me conduzido, né, ao encontro desse material, né, pela vida do pastor Marco, pela vida da missionária Cláudia, que tem se dedicado tanto em fazer com que esse material chegue a mais e mais famílias, por tanta dedicação na escrita, tanta organização. Assim, eu louvo a Deus, só tenho que agradecer a Deus e eu desejo que isso que eu tenho visto em meu lar, vocês também possam desfrutar no lar de vocês, né? Esse é o meu grande desejo. É isso. Eu espero que tenha sido, assim, proveitoso para todos. Acabou que as meninas não conseguiram entrar, mas foi assim mesmo, né? Eu consegui deixar uma mensagem aqui de uma mãe discipuladora que ainda está engatinhando para vocês. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu encerro. Então eu vou estar assim encerrando, agradecendo a vocês a paciência, né, comigo, e que Deus continue nos abençoando e renovando as nossas forças diariamente para nos mantermos firmes, educando aos nossos filhos e as outras crianças que o Senhor coloca em nossos caminhos, né? Os filhos espirituais que o Senhor coloca em nosso caminho para cuidar. Deus nos abençoe.